E aí, meu amigo, você já pensou alguma vez a respeito das suas atitudes em relação a Deus? Daquilo que a gente às vezes faz ou acha que está fazendo e diz que são boas obras, são coisas que agradam a Deus? Por acaso você já pensou sobre isso? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse tema, sobre boas obras. Será que tudo que a gente faz é uma boa obra? Ou será que tudo que a gente acha que é uma boa obra realmente é uma boa obra diante de Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai falar de boas obras é que, para que isso seja, vamos usar essa expressão, né, agradável a Deus, isso precisa estar de acordo com o ensino dele. Precisa ser de acordo com aquilo que ele ensina, com a vontade que ele tem. Então, às vezes a gente vai ver pessoas, inclusive na Bíblia, fazendo coisas, achando que estão agradando a Deus, ou achando que estão fazendo algo para Deus, mas estão usando preceitos de homens. É isso que o próprio Jesus fala, por exemplo, no Evangelho de Mateus, onde ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou preceitos de pessoas. Então, estas coisas, já que são preceitos de homens, já não vão agradar a Deus. Por aí a gente já começa a ter um pouco da ideia do que são boas obras. Mas às vezes a gente vê na Bíblia coisas que o próprio Deus ordenou, coisas que o próprio Deus mandou fazer, e as pessoas fazem essas coisas. Só que isso não agrada a Deus. E eu quero compartilhar com vocês um exemplo que está lá em 1 Samuel de um sacrifício que foi feito. As pessoas fizeram aquilo que Deus mandou, afinal Deus mandava fazer esses sacrifícios. Mas esse em específico Deus não se agradou e ele declara isso para as pessoas. Só para contextualizar vocês um pouquinho sobre esse acontecimento, Saul tinha guerreado e Deus tinha mandado exterminar tudo, não aproveitar nada, não ficar com o que eles chamavam do despojo, né, as coisas que eles aproveitavam depois da guerra. Mas aí Saul trouxe algumas coisas achando que isso ia agradar a Deus. Mas agora então Samuel, que era o porta-voz de Deus, o profeta, vai e repreende a Saul. O texto diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus tinha mandado com que Saul não aproveitasse nada. Deus tinha mandado com que ele acabasse com tudo. Ele não obedeceu isso. Ele achou que estaria obedecendo, entregando aquelas coisas em sacrifício a Deus, mas não obedeceu. Isso não agradou a Deus. Então, Saul até teve uma boa intenção, mas diante de Deus isso não foi bom. Essa boa intenção de Saul foi algo mal diante de Deus, porque foi uma desobediência àquilo que ele claramente tinha instruído, tinha ordenado que acontecesse. Então, a gente precisa estar sempre atento à vontade de Deus. Não simplesmente conhecer a sua lei, mas saber o que realmente é a vontade de Deus. Só que para agradar a Deus, para alguma coisa ser agradável a Deus, não dá para a gente parar por aí também. Não é simplesmente a gente ter noção do que é a lei divina, noção de qual é a vontade de Deus, não é simplesmente saber qual é a vontade dele. Simplesmente saber isso e, entre aspas, praticar estas coisas, ainda por si só não agrada a Deus. Porque a gente precisa de um motivo certo. A gente precisa ter algo que nos impulsiona, que nos move a fazer essas coisas. E esse motivo não é simplesmente a nossa vontade, não é simplesmente a nossa intenção. Por exemplo, eu vou fazer algo para agradar as pessoas, porque eu quero ajudar elas. Eu não estou pensando em mim, não estou pensando no que eu vou receber em troca, mas estou pensando simplesmente em ajudar as pessoas. Não é simplesmente isso, é muito além disso. E aí eu até queria compartilhar um exemplo para vocês de uma coisa que pode ser uma boa obra diante de Deus, mas pode não ser a mesma coisa, uma boa obra diante de Deus. Deus pode se agradar disso, Deus pode ficar satisfeito com isso, ou não se agradar e não ficar satisfeito com isso. E aí eu quero usar um exemplo bem simples com vocês, né? Não vou pensar em nada
extraordinário, algo que talvez possa até ter acontecido na sua vida. Por exemplo, se você testemunha um acidente, alguém bateu de moto, vamos pensar nesse exemplo. E aí você viu aquilo, já que você testemunhou, né? Você viu aquilo, e aí você vai lá e ajuda essa pessoa. Se for o caso de, quebrou uma perna, tá lá todo largado no chão, você liga para uma ambulância e se você for médico, né, enfermeiro, alguma coisa assim, bombeiro, você mesmo já pode socorrer a pessoa ali, dependendo da condição. Mas você é uma pessoa comum como eu, liga para uma ambulância, você não sabe o que fazer. Ou então, se foi algo mais simples, né? Ela só bateu devagar, caiu, não se machucou, mas você vai lá, ajuda ela a se levantar, ajuda ela a se limpar. Vamos pensar nesse exemplo. Isso pode ser agradável diante de Deus, mas pode não ser. Deus pode não se agradar nem um pouco disso. Mas aí vamos ver o porquê. Se a gente olhar bem, isso está de acordo com a lei de Deus, né? Com a lei, até quando Jesus resume, entre aspas, a lei e diz para nós, ame a Deus acima de tudo, estou resumindo até mais, né? E o seu próximo como a ti mesmo. A gente então está amando o nosso próximo como nós somos amados por Deus. A gente está cuidando dele ali. Não tem nada de errado em fazer isso. Porém, olha o que já está por trás do nosso pensamento. Nós estamos pensando na lei que Deus deu. Nós estamos pensando no amor que Deus teve por nós. Eu já até falei, nós estamos amando a Ele como nós somos amados por Deus. E isso é uma chave para a gente entender e compreender o que são boas obras, como é que as obras são feitas ou são interpretadas como sendo boas diante de Deus. Porque esse motivo que a gente tem que ter, como eu falei antes, né, não é uma intenção que nós temos, não é algo que está em nós, mas esse motivo que nós temos para as boas obras está em Cristo. Nós precisamos fazer as coisas que nós fazemos a partir do que Cristo fez por nós. Essa é uma chave para a gente entender o que são as boas obras e entender também qual é o proveito delas, o que elas trazem para nós e para o nosso próximo. As obras que a gente faz não são simplesmente para ajudar as pessoas, apesar de ajudar muito. Nesse caso, vamos imaginar alguém que se machucou bastante, você chama uma ambulância ou se você tem condições, você socorre essa pessoa ali. Ajudou muito essa pessoa, talvez salvou a vida dela, mas a intenção da boa obra, a motivação, mas nesse sentido, a motivação da boa obra não é somente em ajudar as pessoas, muito menos em se promover com isso, né? E aí eu até queria compartilhar um texto com vocês onde Jesus fala de alguns fariseus que davam esmolas para que as pessoas vissem isso. Isso está lá em Mateus 6, onde Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Eles estavam fazendo com a intenção de as pessoas verem eles. E aí depois Jesus diz que esses, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? Não a recompensa do Pai, mas a recompensa de ter sido visto. As pessoas já viram eles fazendo isso, então eles já receberam aquilo que eles estavam esperando ou estavam procurando. Mas diante de Deus isso não foi nada. Diante de Deus isso foi algo comum, algo do cotidiano daquela pessoa. Ela ajudou sim alguma pessoa, provavelmente, dando esmolas, né, ajudando com o sustento dela, mas ela recebe a sua recompensa só diante dos homens. Então, nós fazermos as coisas pelas pessoas pensando simplesmente ou em ajudar elas ou em nós mesmos, né? Pensando, eu quero ser bonzinho, isso não diz nada diante de Deus. Ou então isso não diz que essa obra é boa diante de Deus. Nem mesmo quando a gente faz, por exemplo, alguma coisa por pressão, por medo de uma punição. Eu encontrei algo na rua que não é meu e aí eu vou procurar o dono daquilo. Olha, se eu levar para casa pode ser que eu seja acusado de roubo. Ou então, vamos pensar nesse mesmo exemplo, né? Não quero fugir disso. Eu vi o acidente e, deixa ele para lá, não tô nem aí, eu vou embora. Aí eu penso, não, mas se eu for embora eu posso até ser preso por isso, então eu vou lá e vou ajudar essa pessoa. Fiz simplesmente por constrangimento, por medo de punição. Isso não é boa obra, de jeito nenhum.
Isso não agrada a Deus de jeito nenhum. Vamos pensar mais ou menos nesse sentido do agradar a Deus. Então, ao contrário de fazer isso por constrangimento, por medo da punição ou qualquer coisa do tipo, as obras que são boas, que são agradáveis a Deus, elas vão fluir, elas vão acontecer por causa do amor de Cristo, por causa daquele amor que Cristo tem com a gente. E elas vão ser feitas, então, em fé. A gente não pode separar a fé de obras. Então, a gente também não pode separar as obras da nossa fé. Nós não podemos fazer algo que agrade a Deus sem fé. E a gente percebe isso, de que nós não fazemos coisas agradáveis a Deus sem o próprio Deus, sem esse amor de Cristo. Por exemplo, quando Jesus fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, sem Ele nós não podemos fazer nada. Isso é para nós um consolo, mas é para nós também uma prova de que sozinhos a gente não faz nada. A gente até pode agradar alguém, a gente até pode ajudar alguém, a gente até pode salvar a vida de alguém. Mas sem Jesus nós não estamos fazendo nada. Sem Jesus isso não é nada. Agora, com Jesus, isso se torna um fruto dessa videira. E aí a gente começa a perceber que esse fruto não é meu. Esse fruto não é de quem está praticando essa obra aqui, mas é um fruto da videira. Claro, ele está saindo na ponta desse ramo, mas quem é que está mandando os nutrientes, quem é que está fazendo isso chegar até onde chegou, é a própria videira, é o próprio Jesus. Jesus ainda diz: quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então, nós dependemos não simplesmente de ser um ramo da videira, mas dependemos de estar com ele, dependemos dele estar com a gente. Por isso é que as obras que agradam a Deus vêm do próprio Deus, vêm de Cristo, elas dependem de Cristo, não dependem simplesmente da gente. Então, as obras que agradam a Deus não são obras que nós fazemos individualmente pelo que nós somos, pela nossa capacidade, pela nossa vontade, por nada disso. Mas são obras que vêm de Jesus. Inclusive a Escritura muitas vezes fala que Deus preparou, de antemão, Deus preparou estas obras para que andássemos nela. Então, se Deus preparou isso para que a gente ande nessas obras, quer dizer que Ele é quem tem influência nisso, ou é Ele que tem motivação nisso, Ele é que tem o começo em tudo isso. E não só o começo, claro, mas a própria realização dessa obra é com Deus. Deus está presente ali, Deus está junto de nós. Mas por que é que eu não posso fazer uma boa obra? Por que eu não posso fazer algo que agrada a Deus sozinho? Simplesmente porque eu tenho tanta boa vontade, eu faço as coisas com tanto carinho, com tanto amor pelas pessoas. Não é pelo amor, né? A lei não se cumpre no amor. Eu faço com amor essas coisas. Mas por que sozinho eu não consigo agradar a Deus dessa maneira? Porque a gente é algo que Deus abomina, que Deus não concorda, que Deus não quer. A gente é pecador. Isso não quer dizer que Deus nos abandona por isso, que Deus, quando eu digo que Deus abomina, não quer dizer que Ele vai esquecer da gente por isso. Pelo contrário, aí a gente percebe muitas vezes que Deus vem atrás de nós. Mas o que eu quero mostrar dizendo que nós somos pecadores e por isso nós não podemos agradar a Deus sozinhos, é que, já que eu sou o pecador, tudo o que eu faço está manchado pelo pecado. Inclusive, Lutero vai dizer que todo cristão piedoso peca em todas as suas boas obras. Então, até mesmo naquilo que a gente faz e agrada a Deus, nós pecamos. Não necessariamente pela atitude em si, afinal, essa atitude agrada a Deus por causa de Cristo, como eu já falei antes. Então, se eu tenho fé, eu agrado a Deus naquilo que eu faço por causa de Cristo. Essa fé faz com que Cristo seja o motivo disso. O amor de Cristo é que me faz fazer essas coisas. Mas até mesmo durante estas ações, até mesmo praticando estas boas obras, eu peco. Eu continuo sendo pecador. E aí eu quero compartilhar mais um texto bíblico com vocês, agora um texto, de novo, na verdade, do apóstolo Paulo, um texto de Romanos. Aqui no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre o desejo que ele tem, que é
contra a lei. Por exemplo, quando ele vai tentando mostrar isso, porque sabemos no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Isso é o que nós somos. Eu não consigo efetuar o bem. Então eu só faço por obra de Cristo, só faço por causa de Cristo. Em outras palavras, a gente até pode dizer isso, é Cristo que faz em nós, Cristo que faz por meio de nós. Então são obras do próprio Deus, né? Sou eu que realizo, claro, isso acontece na minha vida por meio do meu corpo, por meio das minhas palavras, mas são coisas que Deus efetua em mim. Porque, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, na minha carne não habita bem nenhum, o querer o bem está em mim por causa de Cristo, porém não o efetuá-lo. Então eu não posso fazer o bem, eu não posso realizar o bem. Se por acaso eu faço, é porque Cristo agiu em mim. É porque a fé que o Espírito Santo me dá proporciona isso, proporciona essa atitude. E isso sim agrada a Deus. E a gente começa a perceber então que a obra em si, a atitude em si não é o que agrada. Pelo menos não é essa obra que nós estamos fazendo, mas aquilo que vem junto dela, aquilo que traz ela para nós, aquilo que faz com que ela aconteça, que na verdade é uma outra obra, é a obra de Cristo. Por causa do que Cristo fez, aquilo que nós fazemos pode ser bom. Aquilo que Ele faz por meio de nós é bom. A gente depende dessa boa obra de Cristo, essa obra maravilhosa que ninguém poderia fazer igual, simplesmente Ele. Então, por isso, já que é essa obra de Cristo que faz com que sejam feitas boas obras na nossa vida, por meio de nós, a gente sempre tem que ter isso em mente. Nós sempre precisamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós e a nossa vida precisa girar em torno disso. É isso que o apóstolo Paulo fala também aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a Deus, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então eu não vou buscar o meu interesse, mas eu vou buscar o interesse do próprio Deus, o interesse de salvar as pessoas, não como se isso fosse uma obra minha, claro que não é, mas fazendo aquilo que Deus proporciona na minha vida, aproveitando as oportunidades que Ele me dá de entregar essa palavra, de não causar escândalo, de fazer tudo para a glória de Deus. Não para a minha glória, não para que eu receba a recompensa, como aqueles que davam esmolas para os outros verem, mas para a glória de Deus, para que assim se perceba a ação de Deus também na minha vida. E aqui a gente começa a perceber que coisas simples, coisas que a gente precisa fazer, senão a gente acaba morrendo, acabam se tornando boas obras, acabam se tornando coisas que Deus se agrada. Claro que aqui era o tipo de comida, era o que as pessoas estavam pensando de quem estava comendo, Mas é uma coisa simples, é comer, é uma atitude simples que vai mostrar algo para as outras pessoas. Então, as coisas que eu faço na minha rotina, na minha vocação, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou filho, filha, irmão, empregado, qualquer coisa que eu tenha como obrigação, eu vou fazer para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Não que eu vou fazer Deus ser glorioso, mas eu vou fazer simplesmente por causa daquilo que Cristo fez por mim. Não vou fazer simplesmente para receber o meu salário no fim do mês, eu vou trabalhar bem então por causa disso. Ou então não vou agradar os meus pais simplesmente para eles serem bonzinhos comigo também. É claro que isso também acontece, Você trabalha e recebe o seu salário. Você agrada os seus pais e eles se agradam de você. Isso retribui, é lógico. Mas a motivação que nós temos é porque Cristo nos deu vida, porque Cristo fez essa maior obra por nós, que é a obra da salvação. Essa é a motivação da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E isso é o que faz com que seja agradável diante de Deus.
Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o joinha. Se ele não te ajudou, deixa o outro joinha também, para eu saber disso e saber como me preparar melhor para uma próxima vez. E se você acha que isso vai ajudar algum amigo seu, compartilha com ele, não deixa de compartilhar. Talvez isso traga para ele um pouquinho mais de questionamento, de reflexão sobre esse tema. E se por acaso você quer conhecer uma igreja luterana e não sabe como, não sabe aonde, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de ajudar você a encontrar uma igreja luterana na sua cidade ou o mais próximo possível da sua cidade. Aqui no final estão as minhas redes sociais, você pode entrar em contato por ali. Eu não deixo o WhatsApp porque pode ser que eu acabe mudando, né, com o tempo. Esse vídeo vai ficar aí, se Deus quiser, para sempre. Então eu deixo as redes sociais que provavelmente não vão mudar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.